Shabbat Shalom. O tema da mensagem deste Shabbat é: você é um representante do Eterno. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, te dando graça por este Shabbat, pelo serviço, por estarmos aqui. E eu peço ao Senhor, no nome de Yeshua, que fale conosco. Use a minha vida poderosamente do modo que o Senhor desejar. Me ajude a não trazer nada de mim mesmo. Pai, que as minhas palavras sejam as tuas palavras. Que este ensino venha do Senhor, no nome de Yeshua, e que o Senhor nos dê força para colocarmos em prática tudo o que o Senhor deseja. Continua falando conosco, Pai, ministrando as nossas vidas, porque nós precisamos de Ti. Sem o Senhor, nós não temos o poder de fazer o bem, Pai. Nós precisamos do Senhor nos ensinando. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem, então: você é um representante do Eterno. Na paraxá dessa semana, Emor, fale, nós temos os regulamentos dados aos Kohanim e ao Kohen Gadol sobre a pureza exigida deles para que estivessem aptos para o serviço sagrado. Também temos as instruções a respeito das ofertas que seriam aceitas no altar, os dias festivos que deveriam ser celebrados anualmente, e também o relato de um filho de uma israelita com um egípcio que blasfemou o nome do Eterno, amaldiçoando-o. Existem regras para os sacerdotes que não estavam para todo o povo de Israel, regras para o sumo sacerdote que não estavam para os sacerdotes, como por exemplo em relação ao luto. Vaikra, capítulo 21, Levítico 21, versículo 1 em diante, disse ainda o Senhor a Moshe, o Eterno a Moshe: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Aaron: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Não se contaminará por ser líder entre seu povo para se profanar. Versículo 10. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe, e não deixará o santuário de seu Elohim, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Elohim. Eu sou Hashem, eu sou o Senhor. Por serem representantes do Eterno na terra, eles deveriam se afastar de tudo que os tornasse impuros para o serviço sagrado. Eles tinham um dever diário de interceder, acender a menorá, apresentar os sacrifícios e permanecerem puros para que eles não sofressem algum tipo de dano ou até mesmo a morte durante o serviço no Mishkan. Yeshua não tinha vindo ainda, a Ruach não tinha sido derramada, como aconteceu em Atos, e o ofício do sacerdócio, junto com o ministério profético, eram os principais meios para o Eterno falar com o povo de Israel. Talvez aquele Kohen, aquele sacerdote, fosse o único contato com o sobrenatural, com o Eterno e com o ensino da Torá que muitas pessoas teriam. E é assim conosco também. Muitas vezes nós seremos o único contato que alguém poderá ter com o conhecimento do reino de Elohim. A única pessoa que pode ser um exemplo, dependendo de onde você estiver, talvez você seja o único ali disposto, servindo ao Senhor. O desejo do Eterno é de fazer de nós um reino de sacerdotes para podermos ser os representantes dele neste mundo caído até que Yeshua volte, como está escrito em Shemot, Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações.
embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E Kefa também escreveu, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não haviam muitos profetas ou muitos sacerdotes. Nos tempos de Moshe, por exemplo, ele era ali o profeta do Senhor. Tinha Miriam também citada como profetisa, Aaron, os seus 4 filhos, que posteriormente foram reduzidos ali para 2, já que Nadav e Avihu morreram durante o serviço, apresentando fogo estranho, fogo não autorizado. Tínhamos também outras pessoas que eram servos de Hashem, como Yehoshua, mas se compararmos com cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, no deserto, poucos ali poderiam representar o Senhor, estavam dispostos a servi-lo, tanto que, com exceção de Caleb e Yehoshua, toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Os filhos deles é o que entraram na terra prometida. Então, se nós olharmos para aquela quantidade de pessoas, quem poderia representar o Eterno para eles? Eram pouquíssimos, que estavam ali dispostos a servir. Nós tínhamos as autoridades do povo também, mas a verdade é que uma luz nessa terra é muito cara, porque talvez onde você estiver, você seja uma pessoa preciosa do Senhor, por só ter você ali para poder representá-lo. Que são poucos que querem servi-lo de verdade. Nós temos muitas pessoas que dão mau testemunho. Essa é a verdade. São poucos aqueles que estão querendo servir ao Senhor e representá-lo na terra. Talvez na sua casa você seja o único contato que alguém pode ter com o Mashiach Yeshua. Em algumas famílias todos foram alcançados, Baruch Hashem, mas nem todos têm isso. E também nas famílias onde todos foram alcançados, cada um tem uma qualidade diferente. E o Senhor deseja usar as fortalezas de cada um dentro das suas casas, nas suas famílias. Quantas oportunidades nos são dadas diariamente para nós brilharmos dentro do nosso lar e da nossa casa. Efésios capítulo 4, versículo 1. Shaul deu a seguinte instrução: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vamos para o capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Elohim, como filhos amados, e andai em amor, como também o Mashiach vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Elohim, como um cheiro suave. Então Shaul diz o quê? Ande de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Ele que estava preso não poderia estar mais presencialmente em alguns lugares como ele gostaria. Então ele está advertindo aquelas pessoas: olha, vocês agora vão ser o exemplo ali. Nós temos poucos para representar o Eterno. Eu estou preso. Ele diz: eu, como preso do Senhor, peço a vocês que andem de acordo com a vocação que foram chamados. Muitas pessoas nunca conheceram ninguém que pudesse ser um exemplo do Senhor na vida deles. E nós estamos aqui, muitas vezes, querendo desistir do nosso chamado. Quantas pessoas você olhou e falou: essa pessoa precisava de alguém do Senhor dentro do lado dela. Mas nós estamos aqui, eu quero desistir de tudo, eu não quero mais representar o Senhor para mim. Assim como os Kohanim, a nossa vida, ela não será como das outras pessoas. Muitas vezes nós comparamos a nossa vida com a dos outros.
Mas a verdade é que nós não somos pessoas comuns. As pessoas comuns poderiam ficar de luto por qualquer ente querido. O sumo sacerdote não. Ele não era uma pessoa comum. Uma pessoa comum poderia se casar com qualquer um que desejasse. Mas um sacerdote não era essa pessoa. Ele não poderia se casar com qualquer um. Ele tinha a vocação dele, o chamado dele. O Senhor havia chamado ele para representá-lo na terra, então ele não poderia se casar com qualquer uma. Imagine que durante toda a sua vida, um Cohen poderia passar por situações que pudesse fazer com que ele desejasse desistir do chamado de vida dele. Desejo de luto por outras pessoas, tristezas, por perder parentes próximos ou pessoas amadas, a paixão por alguém que não estava em condições de se tornar o seu cônjuge. Tudo isso poderia fazê-lo duvidar: por que eu não posso me casar com essa pessoa? Tudo isso poderia trazer dúvidas no coração de alguém que nasceu descendente de Arão. Ele poderia olhar para si mesmo e dizer: por que eu nasci com o sangue de Arão nas minhas veias? Por que eu nasci para isso? Ele poderia duvidar do chamado dele, da vocação dele, sendo ele uma pessoa tão importante aqui na terra, porque ele estava representando o Senhor no tabernáculo ou no templo, no seu serviço. E ele poderia duvidar, ele poderia se apaixonar por alguém que não estivesse, que não fosse a pessoa certa para ele, não estava em condições de se tornar o seu cônjuge. Desejo de trabalhar no campo. Ele poderia ter esse desejo de não ser mais um Cohen. Mesmo até um levita, não descendente de Arão, que realizava os seus serviços ali pelo período de cerca de 20 anos, que era dos 30 aos 50, durante esse tempo ele poderia desanimar, ter o desejo de ter as suas próprias terras. Desejo de ter as suas próprias terras, poderia falar: por que eu não posso ter uma herança como a tribo de Judá tem, como a tribo de Shimon tem? Por que eu não posso ter as minhas próprias terras? Ter um lugar para chamar de meu? Todas essas coisas num período ali de 20, 30, 40 anos. Imagina quantas coisas poderiam vir na mente do Cohen Gadol ou de um Cohen. Por que eu não posso fazer como aquele ali faz? Ele poderia comparar a vida dele e ele poderia dizer: eu não queria ter nascido levita, descendente de Levi, eu não queria ter nascido um Cohen. E aquilo que era uma honra para ele pode se tornar um peso por causa da sua visão, que poderia ter sido corrompida. Desejo de desertar. Como nós lemos na Haftarah, o Eterno dizendo: eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Pessoas que não são como os outros, nós não somos como as pessoas que não conhecem o Senhor. E você é um representante dele nessa terra. Não desista de quem você nasceu para ser, por causa da guerra que você trava dentro da sua mente e dentro do seu coração, colocando em dúvida a sua vocação. Saiba que o dia que você duvidar do seu chamado, o dia que você duvidar daquilo que o Senhor tem para a sua vida, você vai duvidar de tudo, inclusive do Eterno. Vai parecer que tudo foi em vão para você, que você nunca está no lugar certo, que você desperdiçou a sua vida. Porque, na verdade, se nós estamos duvidando do que nós nascemos para ser, nós vamos duvidar de tudo. Nada vai fazer sentido, porque você está duvidando de quem você nasceu para ser, do seu propósito aqui. Você começa a duvidar
como alguém que nasceu descendente de Arão. Por que que não é possível? Eu não nasci para ser correndo, mas ele é descendente de Arão. Imagina para nós citarmos como exemplo, uma ferramenta, um martelo, duvidando que ele nasceu para pregar, para fixar, para remover pregos também. Ele começa a duvidar, mas ele foi feito para aquilo. E aí ele vai tentar carreira em outra profissão. Ele vai começar a fazer outras coisas, e sabe o que vai acontecer? Ele pode até conseguir, com muito sofrimento. Imagina alguém tentando usar um martelo para pintar um quadro. Pode até conseguir, mas vai sofrer. E aí aquele martelo vai começar a duvidar de si mesmo. Por que que nada dá certo comigo? Por que que eu não encaixo em nenhum lugar? Porque você não nasceu para isso. E Shaul disse: eu, como preso do Senhor, rogo aos irmãos que vivam de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Não deixe isso entrar no seu coração. Você não tem noção do quanto você é importante para o Senhor. Sabia disso? Risgalos, capítulo 1, versículo 6. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Per Elohim, seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Nem sempre nós seremos bem vistos por sermos um reino de sacerdotes. Ser um embaixador do reino não significa ser uma pessoa boa, segundo a ética da sociedade contemporânea, segundo o que as pessoas esperam. Sabia disso? Nem sempre nós vamos agradar a opinião popular. Em muitos momentos nós nos veremos tentados, inclusive, a agradar os outros e não agradar o Senhor. E também nos veremos em situações que nos embaraçam, que querem atrasar as nossas vidas, por queremos suprir as expectativas do outro. Muitas condições nessa terra pode te fazer, ainda que sutilmente, te desviar da sua vocação, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Entre maus conselhos, más conversações, até mesmo em ambientes consagrados. A gente tem que sempre lembrar do tempo de Eli, onde os seus filhos, que eram Kohanim, se corromperam. Tudo começa com ofertas feitas pelo mal para nos desviar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para colocar dúvida no nosso coração. Será que eu estou fazendo isso mesmo? Aí vem uma pessoa e fala: não é isso não. Você não nasceu, olha você, martelo, você não nasceu para ficar batendo no prego, tem uma outra vocação para você. E aí a gente começa a duvidar de tudo. Entenda isso, que o dia que você duvidar do seu chamado, nada mais vai fazer sentido para você, porque você está duvidando daquilo que você nasceu para ser, daquilo que você tem de fazer, que o Senhor te criou para isso, te formou para isso. Decepções, expectativas não supridas, seja que for, vai ser usado para nos embaraçar. E Shaul escreveu para o seu discípulo, para Timóteo, o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 em diante. Ele também preso, se preocupando com como as pessoas representariam Yeshua, ele escreveu para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado do Mashiach. Nenhum soldado se embaraça pelos negócios da vida civil. Entenda o que ele está falando aqui, irmãos. O que pode acontecer conosco no meio do ofício. No meio do ofício. Tá? Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado do Mashiach Yeshua. Nenhum soldado se deixa envolver, se embaraçar pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Representar o Senhor não é fazer o que quer. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita.
Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Yeshua HaMashiach, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme as minhas boas novas, pela qual sofro e estou preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Elohim não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação. Shaul, ele não, mesmo preso, ele não perdeu noção de que o que ele estava fazendo estava gerando salvação em outras pessoas e chegou até nós, que está no Mashiach Yeshua com glória eterna. Então Shaul deixa claro para Timóteo que o que ele suportava era para que outras vidas também pudessem ser alcançadas. Ele, preso, convidou Timóteo para tomar parte nos sofrimentos como um bom soldado. É claro que Shaul não desejava que Timóteo fosse preso, que ele passasse pela mesma perseguição que Shaul passou. Não é isso. Mas é que muitas das nossas decisões como representantes do Senhor vão contra aquilo que nós desejamos. A gente sofre porque a gente quer fazer outras coisas. Isso é o sofrimento. Então Shaul diz, olha, suporte comigo os sofrimentos, não se envolva com coisas que vão fazer você se desviar. Não era suporte comigo, venha ser preso também. Mas suporte os sofrimentos da sua vocação, Timóteo. Lembra de quem você é. E ele diz, nenhum soldado se deixa se embaraçar pelos negócios da vida civil, porque ele vai agradar primeiro aquele que o alistou para o serviço. Nós temos fortes expectativas aqui, nós queremos ser bem vistos, nós queremos ser aceitos, nós queremos ter honra, nós somos orgulhosos, nós nos intimidamos às vezes diante de adversidades e queremos desistir, e também não queremos aceitar quando somos chamados para servir, porque nós queremos ser servidos. E tudo isso causa sofrimento em nós. Sofrimento porque não quer servir, sofrimento porque quer ser aceito, sofrimento por querer fazer outras coisas, sofrimento porque nós queremos nos envolver aqui com as coisas deste mundo. Sofrimento porque muitas vezes nós não aceitamos que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Quantas pessoas não querem mais lutar pela sua família, não querem aceitar o fato de que o Senhor espera que primeiro elas têm de ser um exemplo dentro da casa dela, com quem mora com ela, com quem está mais próximo dela. Tantas vezes nós nos veremos orando, pedindo perdão, Senhor, eu queria muito agir na minha carne agora. Eu estou sofrendo para não agir. Eu quero agir pela tua ruach. Quantas vezes? A luta contra os nossos impulsos é parte do sofrimento como soldados do Senhor aqui. E se não fizermos isso, as pessoas à nossa volta não serão alcançadas por causa do nosso mau testemunho. Como está na Parashá, Vaikra, Levítico, capítulo 22, versículo 31. Obedeçam aos meus mandamentos e ponham-nos em prática. Eu sou Hashem, não profanem o meu santo nome. Nós podemos fazer isso, profanar o nome do Senhor. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou Hashem, eu o santifico. Eu os tirei do Egito para ser Elohim de vocês. Eu sou o Senhor. Há momentos onde nós vamos ter que ter muita sensibilidade com a ruach para sabermos como agir. Principalmente nas nossas casas, com as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que nós trabalhamos, na nossa família, nos dias bons e nos dias ruins. Cada um de nós temos que nos responsabilizar pelo nosso procedimento dentro do nosso lar. É o nosso primeiro ministério. Nem sempre, irmãos, nós convivemos com pessoas convertidas. E ainda que nós quiséssemos, a gente não pode forçar a conversão de alguém. Eu vou forçar uma pessoa a se converter. Não, isso não dá certo. Eu queria que tudo fosse diferente, que no nosso meio só tivessem pessoas convertidas. Isso aí então não dá certo. Nós não forçamos ninguém a se converter. Nós não forçamos ninguém a ter a mesma vida que nós temos. Não dá certo.
A aplicação é primeiro para nós e o Senhor faz a obra. É o Senhor que faz a obra. Não se trata de alguém, quando nós nos convertemos, queremos representar ao Senhor, não se trata de se tornar bom aos olhos dos outros, porque mesmo sem pecar, Yeshua era mal visto. E decidiram matá-lo. E foram até o fim, mesmo sem nenhuma evidência. Eles arrumaram acusações falsas testemunhas, e Yeshua nunca pecou. Então talvez você pense, mas eu quero representar o Senhor na minha casa, mesmo assim eu tenho sofrido perseguições. Com Yeshua também foi assim. O Yeshua também foi assim. Imagina se um dia Yeshua duvidasse do chamado dele, do que ele foi chamado para fazer. Como seria? Até mesmo alguém que se esforça para representar o Senhor pode sofrer perseguições por proceder corretamente, por ser correto. A conversão de alguém próximo a você se passa pelas atitudes que você toma como representante do Eterno, mas não na sua habilidade de convencer alguém do pecado. Não é uma habilidade que você tem para convencer as pessoas, porque é a Ruach que faz isso. Nós temos de nos preocupar com o nosso procedimento diante do Senhor. E aí, quando nós somos cheios da Ruach, muito do que nós falamos não vai vir mais de nós, mas vai vir do nosso Pai que está nos céus. Quando nós lutamos por alguém que está perto da gente, a nossa luta se torna mais genuína, porque nós conhecemos as pessoas que nós estamos convivendo. Você vai saber interceder melhor. Nosso amor tem mais fundamento por ter sido provado pelos desgastes diários. É muito comum nós separarmos tempo de oração para interceder por pessoas que estão longe. E não por pessoas que estão perto, que são do nosso convívio. Nós temos mais dificuldade em interceder por quem está perto de nós, porque já entrou uma série de desgastes no nosso coração e o Senhor espera que você interceda por quem está perto primeiro. Frequentemente, quem está longe não compartilha da nossa luta, não compartilha das nossas necessidades, não conhece as nossas fraquezas, não foram provados em seu amor. Mas o Senhor espera que nós intercedemos por aqueles que estão perto primeiro, porque Ele deseja que sejamos constantes. Constantes. A gente lê um texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Disto me recordarei na minha mente, e por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas, renovadas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E o Senhor espera que você seja como Ele, porque o Eterno é constantemente misericordioso. Quando você luta por alguém que convive com você, você se torna uma pessoa constante. Sabia disso? Porque a pessoa que está longe de você, não quer dizer que você não tem de orar por pessoas que estão distantes. Nós temos de orar. Mas quando você ora, quando a pessoa está distante de você, você não vai ver o pior, o melhor dela. Não vai ter esse tipo de prova. Agora, quem está perto, você aprende a conviver. E muito do que o Senhor trata nas nossas vidas ocorre quando nós convivemos juntos. Coisas que não ia aparecer se você estivesse sozinho. Se você só desejasse tratar as pessoas à distância. Agora, quando nós estamos convivendo, quando você luta, decide lutar pela sua família, o Senhor vai tratar a sua vida também. O Senhor vai tratar a sua vida também. E talvez só vai ter você para lutar pela sua família. Talvez o Senhor colocou a sua vida do lado deles. Não desista do seu chamado, porque você é muito importante. Você é muito importante. E Yeshua, ele só perguntou a Kefa se Kefa o amava, quando Kefa já tinha passado muitas situações com Yeshua. Muitas situações. Kefa não era uma pessoa distante.
Ele já tinha sido tratado, provado em diversas áreas. Ele foi advertido, ele foi repreendido. Mas nós queremos ser pessoas distantes, que na primeira repreensão muda de lugar, se afasta. E aí vira um ciclo. Quando nos conhecem, a gente se afasta. Ou quando nós conhecemos os outros, nós nos afastamos. Kefa, ele já tinha pedido para o Senhor Yeshua que ele não precisava morrer. Não, Senhor. Kefa o repreendeu, irmãos. Kefa repreendeu Yeshua. Ele já tinha passado por isso. Yeshua, sabe quando ele perguntou para Kefa se ele o amava? Quando ele já tinha morrido e ressuscitado. Então Kefa, ele não era uma pessoa que desistia diante de alguma reprovação. Ele continuava ali. Ele continuava lá. Então, teve um determinado momento que Yeshua começou a ser mais claro com eles. Começou a ser mais claro, começou a falar, olha, eu vou morrer. É importante que eu morra e ressuscite. E Kefa chamou ele de lado, pelo menos isso ele fez. Ele chamou Yeshua de lado, ele não quis repreendê-lo publicamente. Falou, Senhor, você não fica com a gente, você não precisa morrer. Então naquele momento Kefa foi chamado de Satã, de adversário. Ele já tinha afundado nas águas quando ele desejou ir até o encontro de Yeshua, para ele ter certeza, se é o Senhor mesmo, então me mande que vá até ti, eu irei. E ele foi por um momento e depois ele afundou. Ele tinha passado por, talvez, não sei, talvez ele teve vergonha disso. Passou por essa vergonha também. Então ele já tinha tido os seus pés lavados após se recusar num primeiro momento, não é? Então o Senhor teve que repreender ele de novo. Olha, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Não, então me lava por completo. Então, ele já tinha visto Yeshua ser deixado por multidões. Kefa viu isso. Kefa viu uma multidão deixando Yeshua. E ele continuou lá do lado dele. Ele disse, Senhor, para onde nós iremos? Quando Yeshua perguntou, vocês também vão me deixar? Então, um representante do Senhor não pode ser uma pessoa que se afasta quando ele vê. Imagina um Kohen, um sacerdote, que recebia todos os dias pessoas ali, e as pessoas iam para adorar o Eterno e também para serem perdoadas dos seus pecados. Imagina que ele olhasse para essa pessoa, poxa, de novo ele está oferecendo uma oferta pelo pecado. Olha aquele ali, de novo ele está, de novo. Imagina que ele pudesse, naqueles anos e anos de serviço, depois de 30 anos servindo ao Senhor, ele olhasse e falasse, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso para mim. Eu não aguento mais ver essas pessoas pedindo perdão. Eu não aguento mais isso. Eu não quero mais ver, aquela ali veio semana passada. Então, um representante do Senhor que luta por pessoas de longe é bom. Mas aquele que luta por pessoas que conhece é a primeira coisa. O Senhor nos diz que nós temos de lutar pela nossa família primeiro. É aquela pessoa que você levanta de manhã do lado e você fala, puxa, ele errou naquilo ontem, vamos ver se vai errar hoje. Aí vai errar. E você vai continuar lutando, porque você vai começar a sentir um pouco, uma fagulha do que o Eterno sente conosco. De novo ele está errando. De novo ele está fazendo isso. E você começa a compreender um pouco do coração do Pai. Quando você começa a se comportar como o Pai, que luta todos os dias por você. Quando você vai conhecer o coração do Pai? Quando você começar a tentar imitá-lo. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E as suas? As suas misericórdias se renovam a cada manhã? Jeremias escreveu, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O que você tem feito na sua ira? Você quer consumir as pessoas na sua ira? Representar o Senhor é ser como Ele. Shaul escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como
é digna a vocação com que foste chamados. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Elohim, como filhos amados. Kefa não desistia de seguir Yeshua de perto. Ele viu Yeshua ser deixado por multidões e ele não falou, é melhor eu ir porque a maioria deve estar certa. Não. Ele viu muitas pessoas duvidarem do ministério de Yeshua, viu pessoas se reunirem à volta dele para testá-lo, com perguntas cheias de más intenções. Ele viu Yeshua ser preso e tentou impedir a prisão de Yeshua, cortou a orelha de um soldado. Ele tentou impedir que Yeshua fosse preso. Ele estava ali lutando por quem estava próximo dele. Disse para Yeshua, Senhor, estou pronto a morrer e ir para a prisão pelo Senhor. E depois ele o negou 3 vezes. Viu Yeshua morrer. E depois o viu ser ressurreto. E aí só ali, só depois de tudo isso, Yeshua perguntou, Kefa, você me ama? Olha para tanto de coisa que Kefa passou. E só depois de tudo isso, depois de continuar lutando do lado do Senhor, Kefa continuava lutando. E nós queremos desistir, não? Nós não queremos ser aqueles que lutam. Kefa viu o pior dia de Yeshua. Ele viu vários dias onde Yeshua foi, onde se entristeceu. Ele viu o pior dia. Nós não queremos, muitas vezes, ficar do lado das pessoas onde nós vemos o pior dia delas. E nós queremos... Como você vai representar o Senhor se você só quer representá-lo de longe? Como você vai fazer isso? Imagina o ministério de Moshe. Sabe como é que era o ministério de Moshe? Ele, o irmão mais velho e a irmã mais velha. E quem que o Senhor chamou? Ele, o caçula. Para falar a Aaron. Imagina... vamos colocar no outro lugar. Imagina o ministério de Aaron. Tá? Mais velho que Moshe. Correndo Gadol. E tendo que o tempo todo falar, Moshe está te chamando, o Senhor quer falar com você. E Moshe dando instrução para Aaron. Imagina o ministério de Miriam. Ela poderia falar, se não fosse você, se não fosse eu, você nem estava vivo. Tá? Você nem estava vivo. Se não fosse eu, você não estava vivo. O que você quer falar? Ah, irmãos. Representar o Senhor para quem está longe é fácil. E é bom. Imagina você. Sabe, essa ministração traz muita responsabilidade para todos nós. Principalmente para mim. Porque eu estou falando aqui para todos que estão aqui próximos, na sinagoga, para você que está longe. Mas aí quando eu volto para minha casa, eu tenho de representar o Senhor para minha esposa e para minha filha. Sabia disso? Pessoas que já viram meus piores dias e os meus melhores dias. Talvez você nunca viu o meu pior dia. O Senhor espera que você, aonde você estiver, represente-o. E depois de você lutar, você vai ver o Senhor agir na sua vida. Como Kefa, que foi provado no seu amor depois de conviver com Yeshua. Porque imagina, conviver com Yeshua vendo os pães se multiplicarem, os peixes se multiplicarem, isso é bom. Mas conviver com Yeshua no dia em que todo mundo deixou ele, aí é uma provação. É uma provação. Para nós fecharmos. Representar o Senhor, para quem convive conosco, é o nosso primeiro ministério. É bom representá-lo para quem não dorme conosco, quem não come conosco, quem não sofre conosco, quem não nos viu no pior dia. Mas o Senhor espera que o representamos para quem nos conhece, que foi provado junto, porque Ele deseja que a nossa vida seja constante, assim como Ele é. Assim como Ele é. Você tem a responsabilidade de representá-lo dentro do seu lar. Ah, mas não, eu já cometi muito erro. Comece uma nova vida agora. Sabe, muitas pessoas se convertem
Não porque nós nos tornamos alguém perfeito. Você nunca vai ser perfeito. Nós não chegamos aos pés do nosso Senhor. É impossível chegar na grandeza dele. Assim como os céus estão além da terra, assim os meus pensamentos estão além dos vossos. Mas muitas pessoas se convertem, sabe como? Quando eles veem alguém se esforçando para acertar. Elas vão olhar e falar: olha só como ele tem mudado, olha como ele está se esforçando. Ele está se esforçando para acertar. Você não tem que se preocupar se você vai ser perseguido por causa que você se converteu. Ou porque você vai... As pessoas, eu não sou perfeito, como eu vou fazer? Faça o melhor para o Senhor. Faça o melhor, continue lutando. Continue amando. Tantas pessoas precisam de alguém, do Senhor na vida delas. Isso é raro. E você está querendo desistir. É raro alguém que possa representá-lo e você está aí eu acho que eu vou parar. Pessoas que intercedem, é raro intercessores. É raro alguém que fala: eu quero orar, vamos marcar um tempo para nós orarmos. Isso é raro. Alguém que te chama para orar. Quantas vezes você viu alguém te chamar para orar? Alguém que fala assim: vamos marcar um momento para nós orarmos juntos? Não porque a pessoa quer ser melhor, mas que ela precisa mesmo orar. Isso é raro. E você está querendo desistir? Não desista. Não desista. Suporte os sofrimentos junto comigo. Reconheça os seus erros. Primeiro, sabe o que o sacerdote tinha que fazer? A consagração de Arão? Apresentar uma oferta pelo pecado. Reconheça os seus erros. E muitas pessoas vão se converter só porque você reconheceu que você estava errado. Yeshayahu, capítulo 61, versículo 6 e versículo 7. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Elohim. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão em dobro e terão perpétua alegria. É isso que o Senhor tem promessa para nós, prometido para nós. Mas não pode desistir. Tem um exemplo que Kefa nos deixou, foi isso: perseverança. Ele perseverou, irmãos. Ele viu o pior. A gente pega todos os erros dele ali, mas ele continuava, sabe? Ele continuava. Ele era expressivo, ele expressava o que estava na cabeça dele, ele falava. E Yeshua nunca mandou Kefa embora. Yehudá ele mandou: vai e faz o que você tem que fazer. Quantas vezes você viu Yehudá se expressando? Não vou nem falar repreendido. Quantas vezes a gente pega ele se expressando, falando alguma coisa? Kefa falava, mas Yeshua nunca mandou ele embora. Porque ele via em Kefa um coração disposto para continuar ali. Quantas pessoas falam até pouco, mas não estão dispostas a continuar do lado dos irmãos. Kefa aceitava ser repreendido. Ele se preocupava: Senhor, o Senhor não precisa morrer, fica conosco. O Senhor não precisa morrer. Ele se preocupava, ele amava Yeshua, ele queria estar perto. Vocês vão me deixar, Senhor, aonde nós vamos? E uma multidão indo embora. Não sei se ele entendeu também, mas ele continuou ali. Não sei se ele entendeu: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele está falando que a gente vai ter que comer da carne dele. Eu não sei se ele entendeu também, mas ele continuou perseverando por quem estava perto. Kefa convivia com Yeshua e ele escolheu lutar por quem estava próximo dele. Lutar literalmente até. Porque ele entrou em combate com aqueles soldados. Ele estava disposto, irmão, a protegê-lo de alguma forma. E quando ele o negou, ele se arrependeu. Ele saiu chorando amargamente.
porque ele falhou naquele momento. Nós temos de ser aqueles que lutam por quem está perto. Porque você quer desistir primeiro, você desiste sempre de quem está perto, porque você viu, não é, os problemas. O Senhor não espera isso de nós. Não desista de quem está próximo de você. Não desista. Se você é casado, você tem uma família, não desista da sua família. Não desista do seu filho, da sua filha. Quantas vezes a gente deixa, a gente tapa os olhos e fala, tá fazendo, não quero ver. Não desista. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste de você e você quer desistir do seu filho, da sua filha, você quer desistir do seu marido, você quer desistir da sua esposa. Não desista da sua família. Aqui nessa casa, no Beit Sar Shalom, casa do Príncipe da Paz, tem uma coisa que o Senhor fala conosco desde o início. Desde o início, lutarmos pela família. Eu vim para esse ministério para salvar meu casamento. Não sei quantos sabem disso. Mas o primeiro curso que eu fiz presencialmente foi o curso de casados. Eu não fazia parte do ministério ainda até aquele curso. E na verdade eu nem sabia que ia ficar aqui naquele tempo. Mas se você acompanha esse ministério, escute isso. Se você acompanha esse ministério, se você acompanha essa sinagoga, saiba que aqui a gente luta pela família. Nós não somos como nos outros lugares que não ligam para a família, se a pessoa vai fazer o que quiser dentro da casa dela. Aqui você vai continuar sendo advertido. Você precisa ser um sacerdote dentro do seu lar. Aqui vai continuar. Nós vamos continuar lutando pela família. Isso quer dizer que eu sou perfeito? Minha esposa me conhece. Eu não sou perfeito. Mas o Senhor continua falando. Caio, você precisa se converter. Você precisa mudar esse seu procedimento hoje. Porque aqui nós vamos continuar lutando pela família. Porque é o que o Senhor tem esperado de nós. E que Ele tenha liberdade para continuar falando, para continuar ministrando as nossas vidas, porque se a gente parar de fazer isso, a gente se perdeu, acabou. É o martelo tentando pintar o quadro. Acabou. Que o Senhor possa te fortalecer, mudar o seu destino, para que você possa representá-lo cada vez melhor e você possa, junto comigo, suportar os sofrimentos como um bom soldado do Mashiach. Próximo Shabat, dia 21/5, nós teremos uma única parashá, Behar, no monte, que ensina sobre as ordens do Senhor para cumprirmos o Shemitah, que é a mitzvah de deixar a terra sem cultivo a cada 7 anos, abstendo-se de plantar e colher, e também no Yovel, onde as terras que foram arrendadas por outras pessoas deveriam retornar aos seus proprietários, e assim segue. Eu convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, eu coloco diante do Senhor a minha vida. A responsabilidade. Eu tenho, Pai. Eu tenho de me responsabilizar pela minha esposa, pela minha filha. São as 2 almas que o Senhor colocou sob os meus cuidados. São as 2 almas, as primeiras pessoas que estarão nas minhas orações, que estarão sobre os meus cuidados. E ali, Pai, ali eu sou provado se eu sou constante. E, Pai, a gente fala tanto de Kefa, e hoje eu admiro Kefa. Kefa lutou o tempo todo por Yeshua. Eu acho que ele acreditava mesmo, Senhor, eu estou disposto a ser preso. Ele lutou contra um soldado. Eu estou disposto até ir à morte contigo. Mas quantas vezes, Pai, a gente fala coisa pensando que a gente pode, e a gente não pode. Mas Yeshua nunca mandou Kefa embora. Ele nunca mandou Kefa embora. Pai, o Senhor não nos rejeita. Aquele filho, ele desejou tudo o que ele tinha, e ele foi embora. O pai não mandou aquele filho embora. Ele quis ir embora. E o Senhor continua como um pai que nos espera e com alegria nos recebe quando nós voltamos arrependidos, dizendo: Pai, me trata como um dos teus servos. Aqui eu estou, Senhor.
aqui eu estou. Quantas vezes eu quis tomar tudo que era meu e falar, eu vou viver a minha vida, eu vou usar os meus dons e talentos neste mundo, eu vou me embaraçar com as coisas civis. Quantas vezes eu pensei isso? Me perdoa, Senhor, e me faça caminhar como um bom soldado do teu Filho Yeshua, o ungido. Eu lhe peço, Pai, nos ajude. Nós nascemos com uma vocação, tantas pessoas precisando do Senhor, e a gente pensa em desistir. Nos ajude a não desistirmos. Pai, esse ministério alcança centenas, milhares de vidas. Quantas visualizações nós temos, Pai, nos nossos estudos, e a gente não para pensar o quanto nós somos importantes, não para nos gloriarmos, mas para entendermos o quanto o Senhor tem nos usado nessa terra. Nos ajude a não desistirmos, Senhor, a continuarmos lutando, Pai, pelas vidas que estão próximas de nós, por essas bases. Senhor, nós temos bases aqui dentro que o Senhor usa, Pai. Nos ajude a colocarmos essas bases de pé no nome de Yeshua. Se elas estão rachadas, nos ajude a envolvermos essas bases no nome de Yeshua HaMashiach. Eu coloco diante do Senhor, Pai, cada lugar onde se tornou uma casa de oração, cada líder, cada casal que dispôs a sua sala, dispôs a sua, Pai, a sua privacidade para receber a outros, eu coloco diante de Ti, fortalece. Essas vidas são importantes, sim, elas são importantes para o trabalho. Elas suportam os meus sofrimentos como bons soldados do Mashiach. Tira, Senhor, o desânimo. Tira, Pai. Tira, Senhor, a autocomiseração. São importantes, muito, e não tem noção. Não tem noção do quanto têm sido usados. Nos ajude a continuarmos lutando por pessoas que estão próximas, por soldados. Por soldados. Nós compomos essa canção, Pai. Nós não podemos parar de lutar. Dá-nos forças, mesmo em meio à dor, para não desistir, para não recuar. Nós não podemos parar de lutar. Nos ajuda, Senhor, porque essas pessoas são importantes. Quantos teriam desistido de Kefa por causa das coisas que ele falava? Quantos? Mas Yeshua, eu te admiro, o Senhor nunca mandou Kefa embora. Nos ajude a sermos como tu és, a sermos teus representantes nesta terra. Eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach, meu Pai, e que assim seja, que assim seja. Que assim seja, né? Que o Senhor possa ter falado com vocês. Se a gente prestar atenção, o Senhor, Ele deseja falar conosco. Se a gente tiver o desejo do coração, a gente vai conseguir ouvi-lo. E eu gostaria de reler até, né? Muita coisa que foi falado aqui é o que a gente tem vivido, mas eu não compartilho muitas coisas com outras pessoas, mesmo porque são parte de aconselhamentos, e não faz sentido a gente, quando participa de um aconselhamento, compartilhar isso com outras pessoas. Isso é a prova de que o Senhor está aqui nesse lugar, que o Senhor está mostrando, porque muita coisa que foi falado aqui nós vivemos essa semana, e muitos aconselhamentos, mas eu não passei uma palavra sequer por Oshicaio. Isso é a prova maior de que o Senhor está nesse lugar. Ele quer trabalhar nas vidas. Ele quer trabalhar na minha vida, na tua vida. Eu vou ler algumas coisas para vocês. Eu acho que é importante, pertinente. Falou muito comigo essa mensagem. Todas falam, mas existem algumas mensagens que me chacoalham. Essa mensagem me chacoalhou. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Já foi lido, eu vou reler. Aceite sua parte no sofrimento como bom soldado do Messias Yeshua. Nós somos soldados. E o que mais me impressionou é que eu tive uma visão nesse serviço. Eu não sei se eu acredito que a maioria já deva ter visto, principalmente em filmes de ficção científica, um sniper. O que é um sniper? Ele é um atirador de elite. Um soldado que recebeu um treinamento especial para um determinado propósito. Agora, imagine você um sniper
nervoso, com medo. Para que ele vai servir? Pegar na arma tremendo, com medo. Para que ele vai servir? Um sniper, que você já deve ter visto em filmes de ficção. Imagine um sniper fugindo de algum inimigo por algum motivo, dirigindo um carro, e o carro quebra, fura pneu, qualquer coisa besta que o carro pare. E ele sente do lado do carro e começa a chorar. E o inimigo atrás para matar. Vai perder a vida. Um sniper, eu estou falando desse mundo, soldado desse mundo, hein? Um sniper, ele vai largar aquele carro lá e ele vai correr para a posição dele. Ele vai correr para a posição dele. Para a posição que é esperada ele estar. Ah, mas se ele perder a vida, é mais um que morreu. Você sabe quanto tempo que se leva para preparar um sniper? Não é mais uma vida. É uma vida preciosa para um exército. E eu quero compartilhar a visão que eu tive nesse serviço. Soldado como sniper, no escuro, com binóculo noturno quebrado, sem visão nenhuma, ouvindo informações de um radinho chiando, falhando, muito baixo, no meio de uma confusão terrível, aonde ele tinha que prestar muito bem atenção nas informações que estava recebendo. Vire para a direita agora. Não, um pouquinho mais para o outro lado. Aí, essa é a posição. Espere, agora atire. No escuro. Eu tive essa visão. Você sabe onde a bala foi? Na corrente, para livrar um civil. Quebrou a corrente e o civil estava solto. Essa é a guerra que nós estamos inseridos. Eu tive essa visão. Você tem que ter compreensão do que você é, se você se colocar na mão do Senhor, na mão de Hashem, e ouvir as instruções que Ele tem para você executar do jeito dele, no tempo e no modo dele. E se você tiver com medo, você não vai nem conseguir ouvi-lo. Você é importante para o exército do Senhor. É muito difícil, é complicado preparar outra pessoa para colocar no teu lugar. Então pare de ficar chorando aí perto do carro quebrado. Se levante e corra para a tua posição, para você não perder a sua vida. Em nome de Yeshua, eu tive essa visão, não sou de ter visão. Nós somos muito mais do que um sniper no reino do céu. Somos nós que fazemos, mas precisamos seguir instruções precisas, porque nós vamos estar atirando no escuro. E se a gente errar o alvo, nós vamos matar civil. Que você possa ter entendimento, que você possa ter recebido dessa informação, dessa ministração aqui, dessa paraxá, no teu coração, e compreender a importância que você tem. Yehudá de Criota, ele já tinha ido embora há muito tempo. No coração dele, ele já tinha ido. Ele já tinha traído Yeshua, ele já tinha negociado, ele já tinha recebido aquelas moedas de prata. Só faltava ele fazer a entrega do serviço. Ele já tinha feito isso. Que você possa ter compreensão. O Senhor não tem isso para nós. Mas na mão dele, na mão dele, nós vamos poder ver muitas pessoas com as algemas, com as correntes partidas. Mas tem que ser do jeito dele, no tempo e no modo, porque nós não sabemos a guerra que a gente está enfrentando. Que você possa ter entendimento disso.